Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, ô glória, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Esta semana nós estamos com um convidado mais do que especial. Eu acredito que você já viu aí na thumbnail do canal, Milagre no Carandiru, aleluia. E ele está aqui, o homem está aqui para a glória de Deus, o Graças a nosso Deus. amigo, pastor Emílio Marques. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a tua vida. Paz do Senhor Jesus, meu irmão. Maravilha, paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus a todos que estão nesse momento aí nos ouvindo. É uma satisfação muito grande, pastor Rubens. Me sinto aqui muito privilegiado por esse momento tão ímpar, né, que Deus nos concedeu, de poder estar aqui, podendo ser útil aí dentro dessa entrevista que será realizada com muita satisfação. Eu quero aqui agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, em primeiro lugar, Sim. porque Ele é a única razão da minha existência, o único motivo de hoje eu estar aqui. Então, esse momento aqui, já Deus sonhou com ele desde 1992, no dia do massacre do Carandiru, né? Aquele dia 2 de outubro, um dia que marcou a minha história e que dentro do meu ministério eu venho com esse testemunho e com muito Glória a prazer Deus. hoje estar aqui para poder Maravilha. estar aí tirando todas as dúvidas e respondendo as perguntas que serão me feitas Sim, aqui sim, claro. nesta momento. E você não saia daí não, tá? Fique aqui conosco, que aquilo que o filme não pôde expressar, aquilo que os livros não puderam contar, aquilo que, como é que eu posso dizer, que alguns relatos não puderam detalhar, eu creio que o pastor Emílio Marques vai detalhar com grande alegria. E Muito pastor, prazer. eu queria já começar com uma pergunta assim, bem, assim, praticamente direto ao ponto. Como que o senhor foi parar lá no Carandiru? Como é que foi isso? Muito bem. Bom, a princípio de tudo, eu gosto sempre de relatar. Eu nasci num berço evangélico, né? Sim, Desde que eu me entendi por gente, os meus pais já eram evangélicos. Aliás, eu tenho até um certo prazer de falar sobre isso, até porque sim, sim. eles também nasceram num berço evangélico, né? No caso da minha Olha mãe, só. a minha mãe é uma rainha, eu sou um príncipe. Eu faço parte da realeza. Ai, glória a Deus por isso. Mas filho de crente não é crente, né? O encontro com Jesus é uma coisa bastante individual, particular, né, de cada um, né? O fato de eu ter nascido no berço evangélico, isso não tem nada a ver concernente a essa questão que eu estou falando. Porém, como está escrito, né? Ensina o seu filho no caminho que deve andar e quando estiver grande não se desviará dele. Então eu acredito que a minha existência, primeiro lugar, por Deus Sim, e por aquilo que os meus pais me ensinaram. Porque sim, dentro sim. dessa crença, dessa fé, né, que eu sempre acreditei num Deus único, Deus que criou os céus e a terra e tudo que nela há, me deu a oportunidade de hoje eu estar aqui para falar isso. Porém, dentro da minha caminhada, mesmo conhecendo a palavra de Deus, que os meus pais me ensinaram, cantando Sim. no grupo das crianças, numa igreja, e participando de escola dominical, até mesmo culto matutino daquela época que existia, Aham. participando de culto a livres que era realizados nos domingos à tarde, né? Depois do almoço e depois à noite o culto da família que acontecia. Mesmo com tudo isso, com 14 anos de idade, eu saí das tutelas dos meus pais, né? Sim. E como todos os adolescentes, que dá muito trabalho para os pais, que acham às vezes que os pais às vezes pegam muito no pé, aquela coisa de adolescente, né? De Sim, querer, sim. aquela curiosidade de conhecer o mundão, né? Eu saí também debaixo da tutela dos meus pais. Saí debaixo do pedacinho do céu que era meu lar, Meu Deus. né? A casa paternal, e também a igreja, né? Que é o o primeiro pedacinho do céu é a igreja e o Sim. segundo pedacinho do céu é o lar, Sim. né? Paternal, né? Onde Sim. ali está aquela família que serve ao Senhor. E dentro disso, então eu já comecei já tudo errado, né? Comecei a sair dos princípios, né? Daquilo que eu tive uma boa formação de família, né? O senhor teve Era um de bom boa índole. ensinamento em si, né? Sim, Relacionado ao evangelho, né? sim. E aí eu entrei na vida da criminalidade. Entrei na vida da criminalidade, fiquei um bom tempo vivendo sobre, de uma forma um tanto quanto oculta, até porque ninguém imaginava, né, o que eu fazia, o que eu cometia, né, sobre a questão de Devido à infração. história da sua família, no caso, né? Perfeitamente. Eu sempre ocultei
e procurei ser mais restrito possível. Porém, quando eu completei 18 anos de idade, eu cometi uma infração, foi um assalto à mão armada, e fomos presos, porque era uma quadrilha, né? Era uma quadrilha. Era uma quadrilha. Fomos presos em 1992, dia 4 de janeiro de 1992, precisamente. E após eu ser preso, né, cumpri pena ali numa comarca em Itaquaquecetuba, zona leste, em São Paulo. Setembro de 1992, eu já tinha a condenação e fui transferido para o Carandiru, Casa de Detenção de São Paulo. Eu cheguei lá em setembro, dia 5 de setembro. Dia 5 de setembro. Aí, quando aconteceu, no dia 2 de outubro, o massacre, eu já estava no pavilhão 9, já estava pago no pavilhão de origem. Tá, aí foi 5 de setembro, o senhor foi para lá, aí no mês de outubro aconteceu o massacre, né? No mês de outubro. Eu já estava no pavilhão 9, já. E dentro desse um mês ali, o que o senhor presenciou ali, qual foi sua vivência antes do massacre? Antes do massacre. Assim, sua visão, poxa, eu vim do berço evangélico, eu vim de um ensinamento cristão, eu vim de uma família, como o senhor falou, eu sou príncipe, né? Perfeito, sou herdeiro, né, de Cristo, e eu vim parar aqui. Como é que foi esse um mês para o senhor? Puxa vida, olha, você fez uma pergunta para mim, eu acabei agora viajando no túnel do tempo, viu? Rebobinei. Verdade. Porque eu lembro quando Carandiru, naquela época, é um presídio que era conhecido como um presídio pesado, né? Onde estavam lá os piores bandidos, né? Da época, sim, né? E então, quando se falava de Carandiru, era um terror, né? Sim. Era um presídio de peso quando você falava, né? Tanto é que até hoje fica na lembrança de muito. Perfeitamente, perfeitamente. E dentro disso aí, quando chegou lá no Carandiru, eu falei, não, tem alguma coisa errada aí. O que eu estou fazendo aqui? Sim. Não, tudo bem, mas Carandiru, por que Carandiru? Poderia ir para uma outra, né? Tanto presídio, mas Carandiru, o impacto foi muito forte. Eu passando aqueles portões, 7 portões para entrar para dentro do presídio, sim, cada portão fechando nas minhas costas, junto com aquele bonde que chegou, né? Que o bonde é um grupo um carro que vai estar ali levando um grupo de presos, né? Sim, que estão sendo transferidos, né? Para um outro presídio. E aqueles presos em fila indiana entrando para dentro ali, todos os funcionários do presídio, sim, dentre segurança, policiais, ali escotando a entrada dos presos, né? Ali eu estava ali sentindo ali bastante inibido, né? Coagido por aqueles olhares, né? Pesados daqueles homens do ambiente. E a recepção ela era bastante constrangedora, né? Ah, é? Para querer ali impactar o preso e entender que ali o negócio era diferente. Era diferente. Era diferente, que ele ia ter que se submeter a uma disciplina, a um rigor de um lugar onde a recepção já mostra que não é qualquer lugar. Sim. Que a pessoa tem que entender que ali ele está entrando num lugar era diferente de qualquer outro presídio normal. Meu Deus do céu, nada a ver com a comarca que eu estava. Sim. E muitos até choravam, ficavam com medo, ficavam desesperados de ver ali aquela situação. Mas eu deparei lá na entrada do pavilhão 2, um rapaz sendo já esfaqueado lá ao vivo. Nossa, calma aí. Vivo, no dia que o senhor entrou? No dia que eu entrei. Foi a primeira visão que eu tive. Ali. Meu Deus. Ali eu entendi o que era, que realmente estava acontecendo, que não era nenhuma ficção, não era um sonho, e aí eu pus o pé no chão. Peraí, eu realmente estou aqui, calma aí, deixa eu me achar, né? Perfeito, foi isso mesmo. E nesse momento eu fiz um retrospecto, sim, lembrei de alguma coisa, mas meu coração fechou para essa realidade e eu coloquei um sentimento no meu coração naquele dia. Eu até falei assim, naquele dia eu falei assim, se aqui tem um demônio, eu sou um demônio e meio. Meu Deus. Porque se eu não for isso, como que eu vou sair daqui?
E eu não vou abaixar a cabeça para ninguém aqui. Eu vou entrar e eu preciso sair daqui. E eu entendi que lá era um lugar realmente difícil e que eu ia enfrentar pessoas que não tinham sentimentos, porque é a primeira vez que eu vi 3 rapazes, nenhum só, esfaqueando um só. Ali eu falei, não, eu pus uma firmeza ali naquele momento. Se eu falar assim que eu pensei em Deus, eu não pensei em Deus. Nem lembrou? Não, pensei em Deus. Até porque eu estava na vida do crime, né? Sim, o coração estava voltado. Então ali eu assumi então meu posicionamento. Mas eu não imaginava o que ia acontecer. Não. Que realmente ia acontecer. A experiência que eu ia ter, eu não sabia que ia acontecer. E como todo triagem, né, que chega na casa, ele chega um pouco inibido, e se ele for realmente de linha a esse respeito, ele vai tomar um posicionamento. Eu tomei um posicionamento ali e assumi a minha identidade daquele momento, né? Até passar ali pela triagem, o controle da casa, conhecer tudo que as palestras que eles fazem, né? Preparando o preso para ele assumir os seus respectivos pavilhões, né? Lembrando que lá era pavilhão 2, 4, 6, 7, 8 e 9. O senhor ficou no qual? Eu fiquei no 9. No 9. Pavilhão 9. Pavilhão 9, pavilhão de primário. Pavilhão 8, pavilhão de residente. Pavilhão 9, o de primário já falei. Pavilhão 7, patronato, um pavilhão de trabalho, de pessoas que recebem remissões e de penas e que querem realmente ir embora. Pavilhão 4, na época, era de justiceiro. Pavilhão 5 era o pavilhão seguro. E o pavilhão 2 era a recepção, a casa da banha que eles falam, né? Controle. A entrada de Vinéia, né? A entrada do presídio. Meu Deus. Aí pegava a radial, que passava por todos esses pavilhões para chegar no fundão, que era o mais conhecido. O pavilhão que era conhecido como barril de pólvora, né? Na época eles falavam, a qualquer momento esse pavilhão vai explodir. Vai explodir. Porque tinha essa fala lá dentro do convívio entre os detentos? Tinha. Porque naquela época eles falam cabeça de bag. Quem está me ouvindo agora e que passou por lá sabe do que eu estou falando. Sim, cabeça de bag. Que é os triagem, né? Mas para você entender melhor, cabeça de bag é cabeça dura, né? Teimoso, que faz coisas que depois as consequências vêm. Então tinha isso aí, muito bem. Nossa, então, pastor, então esse um mês que o senhor passou antes daquele acidente em si, o senhor não pensou em nenhum momento assim, olha, eu vou me arrepender aqui, eu vou me voltar para Deus? Nenhum momento passou isso pela sua cabeça? Não passou. Não vou falar aqui o que não passou, né? Não passou. Porém, fomos adaptando, né, o dia a dia, né? Conhecendo como era o sistema lá dentro do pavilhão 9 em si. Porque a entrada do presídio é falado uma coisa. E quem fala é o diretor do presídio. Aí o dia a dia... Aí lá dentro é outra coisa, porque é o convívio, né? É o convívio. Então aí fica entre o preso em fazer o jogo da polícia ou viver o dia a dia do preso, né? Para poder sobressair. O senhor faria ideia do que iria encontrar lá? Não dá para ter uma dimensão do que iria viver ali? Não fazia ideia. Não fazia ideia. E o que eu presenciei, o que eu vi, foi tudo realmente uma experiência que eu não desejo para ninguém. Marcou a minha vida, marcou a minha história. Cenas, acontecimentos, o dia a dia, o rigor, né, que era lá, né, era um rigor muito grande daquilo que era a lei, né, do preso, não do sistema carcerário concernente à disciplina da diretoria, mas sim a disciplina do preso. Pronto, é aí que eu queria chegar, sabe, pastor, assim, uma curiosidade. O senhor ficou um mês lá, né? Antes do acontecimento. Sim. Mas nesse um mês o senhor não sentiu nada assim que iria acontecer uma rebelião ou algo ia acontecer ali? Puxa, você fez eu lembrar de mais uma coisa. Olha, 3 dias antes do massacre, eu tive um sonho que hoje eu tenho como uma visão, né? Sim. Foi uma visão. 3 dias antes do massacre, a visão que eu tive, eu até compartilhei com os companheiros de cela. Eu morava no 434I, ou seja, no quarto andar do complexo, né? Do pavilhão 9. Tinha muita gente nessa cela? Era assim, pavilhão 434I era
era individual. E o lado E, que tinha o 505E, 405E, era o coletivo. Ou seja, o máximo de presos que tinha que ter no 434I era 2. Sim. Nós estávamos em 5. Meu Deus. Você vê como é que estava superlotado o presídio. E o lado E, 12, o máximo 18 pessoas. Tá certo? Então eu morava no lado I. O lado I era 5. Então nós estávamos em 5 no 434I. E quando eu tive essa visão, eu acordei e contei para os presos o que eu vi. E o que eu vi foi o seguinte, eu vou compartilhar. Eu levantava e olhava para a ventana. Ventana é a grade, né? Que dá acesso no pavilhão 9 ao pátio central. Dá para ter a visão do pátio. Isso, o pátio central. E quando eu olhava para baixo, vestidos de pretos, com farda de polícia, mas era preta a farda. Aqueles policiais invadindo e atirando e matando as pessoas. Foi a visão que eu tive. Então Deus te deu uma revelação ali, Wagner. Sim, 3 dias antes. 3 dias antes do acontecimento. 3 dias antes. Eu compartilhei isso com os companheiros e eles falaram assim, nossa, mas isso aí, sério, isso aí não tem nada a ver não. Eu falei assim, mas eu tive uma visão e eu achei que era real. E eu não sei não, hein. Achei estranha essa visão. Mas o preto só fui entender depois, né? O preto representa a morte, né? Sim. Representa a morte. Sim. E eu fui entender depois. Inclusive eu compus... Ninguém acreditou, pastor? Ninguém acreditou, não? Não, mas aquilo, quando eu contei aquilo, ficou uma coisa vaga. Porque foi eu que tive, né, a visão. Ficou dentro de mim. Mas o que eu compartilhei não impactou eles de forma que eles ficassem preocupados ou viessem dar um crédito. Ninguém acreditou. Não deram crédito, não. Eu, particularmente, foi só aquele momento, depois passou e eu esqueci. 3 dias depois, quando 2 horas da tarde, né? Que foi o momento da invasão da polícia. Foi 2 horas da tarde, o dia do massacre. Do massacre. Aquele dia foi um dia, eu lembro, foi muito tenso. Durante o dia nós descemos pro sol, abriu a tranca, todo mundo foi pro sol, pro banho de sol. Alguns iam pro cinema, outros iam pro campo, né? E de costumes, né? Tinha que fazer... hoje eles falam roletar. No meu tempo falava dar peão. Mudou alguma coisinha, né? Mudou alguma coisa de lá pra cá. Eu tô conhecendo essa gíria nova aí que a gente faz evangelismo. E a gente pergunta para entender, fala, né? Perfeitamente. Então eu desci pro pátio central e fui pro campo. E percebi que tinha alguma coisa estranha no ar. Os portões era aberto que hora para vocês saírem na época? Todo dia, 7 horas da manhã. Todo dia, 7 da manhã. As trancas eram abertas, né? Claro que tinha uma tranca que abria mais cedo, que é das 5 horas da manhã, que são os faxinas, os boieiros, que saem mais cedo, né? Que solta mais cedo. Mas o preso mesmo é depois que paga o café, aí sai a formação. Era aberta a tranca, né? A famosa tranca era aberta para os presos ter o dia a dia, né? O dia a dia no pavilhão. E eu senti lá no pátio central que tinha alguma coisa errada. Estranho, o senhor sentiu um clima pesado, muito algo assim, estranho. Diferente do normal. Perfeitamente. Estava tenso, sendo que estava tudo bem. E de repente, quando deu a hora da boia, tem que subir todo mundo. Os presos. Por quê? Os presos que têm responsabilidades com a alimentação, ele tem que estar na cela, tinha que estar na cela, né? E tinha forma de estar vestido, a galeria tinha que estar livre, as cumbucas, ou seja, as tapuer, né? Falo cumbucas, as tapuer, tinha que estar lavadinha e tal. Porque tudo isso era regras, né? Tinha uns presos que cuidavam da alimentação dos outros, é isso que você está falando ou não? Não, eu falo assim, de cada cela fica um preso da cela responsável naquele dia de pegar a alimentação que vai passar. Sim. Porque a boia vai passar, né? A faxina vai passar entregando a alimentação e nesse momento não tem transitação. Não pode ter transitação, exceto dos boieiros. Quem está responsável. E no guichê, vai passando as cumbucas e eles vão colocando feijão, o arroz, a mistura, que naquela época era assim que eles pagavam, né? Então, quando chegou esse momento, todo mundo correndo para subir para esse evento acontecer. E nesse evento que estava para acontecer, estava tendo uma discussão no segundo andar. No segundo andar para o terceiro andar.
Estava tendo uma confusão entre dois presos. Do nada, assim. Tinha uma confusão entre dois presos. E esses dois presos eram muito conceituados. O apelido de um era Barba, o outro era Coelho. Esses dois eram conceituadíssimos. E por essa razão... Deixa eu falar líder. Líder, perfeitamente. Sim. Naquela época não tinha facção, era comissão. Era comissão. Era comissão. Inclusive, quem é dessa época sabe do que eu estou falando. Comissão, não era facção. Né? A comissão era o esporte, né? Sim. Tinha um esporte que era o do futebol, né? Do presídio. Né? Tinha a boia, né? Tinha a faxina. Sim. E dentre essa equipe se formava a comissão para manter a ordem, né, daquilo que tange o dia a dia do preso, sim, concernente às questões que aconteciam, dos problemas do dia a dia, para ser resolvido de forma justas, né, e corretas. E dentro disso, nessa confusão, essa comissão chegou para apurar o que estava acontecendo. O que realmente estava acontecendo. E o respeito naquela época era rígido, concernente a não ter que falar, não podia falar a palavra de baixo calão, não tinha num diálogo, que era debate que falava, né? No debate tinha que saber falar, não podia tropeçar nas palavras, né? Sim. Não podia estar armado de faca, porque era só um debate. E a discussão podia ser uma discussão verbal, porém sem ofensas, porque isso geraria uma morte, com certeza. Sim. Então, dentro daquelas discussões dos dois presos conceituados, uma equipe do lado de um, uma equipe do lado de outro, aquele... Todo mundo à flor da pele ali, né? Tava tenso. E os funcionários que estavam naquela época, eles eram todos triagem, ou seja, funcionários novos, que não tinham experiência, que estavam ali como aprendendo ali trabalhar. E eles, vendo aquela situação, foi aí onde que o negócio complicou. Eles se assustaram com aquela... Na sua situação, tivesse um oficial assim mais experiente, poderia ter sido que não acontecesse o que aconteceu? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Absoluta, viu? Isso contribuiu, vamos dizer assim, que 80% para acontecer o que aconteceu. Porque quando eles correram, abandonando o pavilhão, e eles fizeram uma coisa que eles nunca deveriam ter feito, que eles trancaram a carceragem central com o sapo, que chamou cadeado, né? Falava sapo. Quem é da época sabe o que eu tô falando, sapo. Meteu o cadeadão lá, que era o sapo, né? Quando os presos desceu lá embaixo e viu aquilo, eles começaram... Porque aí os presos que estavam subindo não conseguiam subir mais. E os que estavam lá dentro não conseguiam sair. Aí ficou tudo travado. Aí começaram a balançar para querer abrir na força, para estourar o sapo. O que aconteceu? Eles vendo que eles estavam tendo poder de força para conseguir isso, aí eles se apavoraram mais ainda, de medo de os presos de dentro sair e tomar a carceragem central. O que eles fizeram? Abandonaram o pavilhão, entendeu? E indo pegando a divinéia para ir para a radial, lá para frente. Sim. Possivelmente para fazer o que só Deus sabe. Mas eles fizeram uma coisa que eles não deveriam, que era eles tocar a sirene. Eles abandonaram o posto e correu e deu tocar a sirene como se fosse rebelião. Sem ser rebelião. Meu Deus, não era nem rebelião. Não era rebelião. Era o dia a dia. Todo dia, eu não falei que eu cheguei, o rapaz estava lá tirando a vida do outro, isso era normal. E outra, as polícias ficavam olhando. Só depois que terminava, que eles entravam em cena como? Para a pessoa que tirou a vida ir lá se apresentar com a faca. E assim era o dia a dia. Todo dia morre preso dentro de presídio, isso é normal. É o dia a dia. Claro que isso não é publicado, mas isso é normal isso. Acontece. Eu não sei hoje, concernente o crime organizado como está, até porque já faz muito tempo, né, isso. Mas no meu tempo era assim. O dia a dia lá, a isso morte era um dia normal. Era normal. Era num dia qualquer, não mais um só. Perfeitamente. Não era para aqueles funcionários saírem daquela forma, correndo, né, desesperado. Se eles juntassem uma equipe deles com os outros funcionários de pavilhões, com cano de ferro, como eles sempre faziam, e viessem mandando para cima e colocando ordem na casa para colocar todo mundo no seu devido lugar e deixasse resolver o problema, como era de fato acontecia. Que morresse 15, que morresse 20, mas dos presos entre os presos e resolvesse o problema, teria sido menor Com certeza, com certeza. Aí, pastor, o que aconteceu devido a isso? Eles saíram, ativaram o alarme? Ativaram o alarme, que automaticamente isso vai dar lá no batalhão de choque. Sim. Na época, o governador era o Fleury Filho, depois eu fiquei sabendo que ele era vítima. Ele era vítima de latrocínio. Parece que ele perdeu um irmão. Meu Deus. De latrocínio. Eu estou citando isso porque
na ordem, né, do governador, que frustrou o propósito daquilo que eles vieram fazer, né, que segundo eu fiquei sabendo que a ordem foi mudada, né, que era para entrar e matar todo mundo. Era para matar todo mundo. E isso foi relatado, né, e chegou ao nosso conhecimento, e de fato eles vieram determinado que a ordem foi mudada, né. Na época o coronel Biratã, que hoje ele é falecido, né, foi assassinado também. Ele mudou a ordem, né? Mudou a ordem, mas vinda do governador na época. Do governador da época. E aí a ordem foi matar mesmo. E a ordem foi aniquilar. Aniquilar. Então quando eu estava andando na galeria e um rapaz por nome de Sexta-feira, era um amigo meu, ele chegou e falou assim: a cadeia virou. Eu fiquei sem entender, porque eu não entendi ainda sobre essa questão. A cadeia virou. Da linguagem. É, a linguagem. A cadeia virou. Eu falei: como assim a cadeia virou? Aí ele falou assim: ó, é o seguinte, vai lá pra sua cela e depois nós conversamos. Aí eu voltei pra cela. Foi aonde eu resolvi olhar pra ventana, lembra que eu falei da visão? Sim. Eu fui olhar pra ver o que estava acontecendo. De lá de cima. Quando eu olho, o que eu vejo? A polícia do jeito que eu vi na visão. O momento que Deus lhe mostrou. O que Deus me mostrou, só que aí já não era preto, era cinza, que era a polícia. Já com todos os pontos estratégicos, eles já tinham invadido, né? Já tinham invadido e já estava atirando. Começou ali já a efetuar disparos, né, com arma de fogo. Como é que foi esse cenário, na sua visão, claro, na sua ótica, do terror ali, o massacre que aconteceu? Como é que foi? O senhor pode relatar com detalhe? Sim. Quando eu olhei e presenciei aqueles policiais tirando a vida daquelas pessoas, eu voltei, né, para sair de perto da ventana. Porque eu falei assim: eu vou ficar como alvo aqui, né? O helicóptero estava sobrevoando o pavilhão, né, dentro da invasão da polícia, dando cobertura aérea, né, em cima do pavilhão e procurando o alvo, né, também, que eles estavam atirando do helicóptero para baixo. Sim. E eu fiquei de frente à porta da cela, de costa para essa ventana, na galeria, né, do pavilhão 9. Aí um rapaz por nome de Dionísio, meu companheiro de cela, ele veio, ele tinha uma amizade com o pessoal da Zona Sul que morava no 375, ou seja, no terceiro andar. E lá embaixo. Abaixo da cela que nós morávamos. E ele veio de lá. E ele viu quando um policial estava do helicóptero mirando em mim. Que sobrevoava ali, né? O pavilhão 9. E o helicóptero virando, e ele viu, ele me empurrou. Quando o policial atirou, essa ia ser nas minhas costas o tiro. Naquela época não era esse fuzil, era o FAL. O 762. Aquele que tem uma faca na ponta, né? A baioneta que eles falam. Sim. Ele deu um tiro, pegou na parede. E ele olhou pra mim e falou assim: fica ligeiro aí, rapaz. Fica ninja. Eu nem sabia que era ele, porque ele tava enrolado com... Ele tava encapuzado, né? E daqui a pouco tirou, quando eu vi era o Dionísio. Ele me salvou. Meu Deus. Ele me salvou. Só que Deus infelizmente... Livrou eu. Infelizmente, logo depois ele foi assassinado. Dionísio. Depois desse fato. O senhor viu a hora? Eu vi o corpo dele. Eu não vi a hora que ele foi assassinado, mas eu vi o corpo dele. Ele tomou uma rajada de metralhadora, né? E um tiro de 9mm na testa. E Deus usou ele para me livrar. Foi o primeiro livramento que eu tive ali. Nessa hora, já começou a mexer com aquele Emílio que eu falei que chegou, que falou assim: isso aqui teve um demônio. Aqui tem um demônio meio, já começou a sair de cena. Aí eu comecei a lembrar dos princípios, daquilo que a Bíblia fala. Sim. Ensina o seu filho no caminho que deve andar. Aleluia. E quando estiver grande, não se desviará dele. Naquele momento, eu comecei a lembrar. Comecei a lembrar dos meus pais, da minha casa, da minha formação, da rigidez que meus pais eram comigo, do bem que eles queriam com isso, me conduzir eu para um caminho suave, um caminho bom, um caminho que ia me dar um futuro, né, aqui nessa terra e por fim, né, eternal. E eu, dentro desse momento, eu passei a refletir, porque eu lembrei das promessas que Deus tinha feito na minha vida, usando vasos, né, pessoas para falar que tinha uma grande obra na minha vida, e daquilo que Deus tinha usado também para falar com a minha mãe ao meu respeito, quando eu tinha 10 anos de idade. E foi assim que Deus falou:
colocou a mão na minha cabeça e falou para minha mãe, eu tinha 10 anos, falou assim: tenho eu uma grande obra na vida deste. Vou levar ele nos 4 cantos dessa terra. O meu nome será glorificado e muitas almas chegarão ao conhecimento da verdade por intermédio dele. Porém, ele passará por um funil e isso fará parte daquilo que eu tenho com ele na face da terra. Nesse momento o senhor lembrou das promessas. Lembrei porque eu tinha 10 anos, eu lembrava quando Deus usou para falar isso. Sim, isso daí tudo veio em mim, né? Essas lembranças das promessas e também das vezes que eu tentei ser crente. Eu tentei, viu? Levantei a mão muitas vezes para aceitar Jesus, a ponto de os irmãos no começo glorificavam muito. Mas depois, tanto que eu levantava a mão para aceitar, que eles falavam: vem ele de novo. Isso aí não tem jeito. Porque está escrito na Bíblia assim: não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, e nomeei para que vades dê fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça. E tudo quando eu vou pedir ao meu Pai, ele vou conceda. Jesus, quando ele disse essas palavras, ele estava dizendo que a escolha não é nossa. É ele que nos escolhe. Está escrito, né? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então é o Senhor que escolhe. Então não era o momento de Deus me chamar. Por isso eu levantava a mão e não ficava firme. Mas eu lembrei disso tudo. E aí, quando eu vi que o negócio era sério mesmo e estava tirando a vida das pessoas, e os presos gritando, né, misericórdia, gritando socorro, e eles não davam trégua e tiravam a vida dos presos, aí eu falei assim... Como é que foi esse momento, mano? Olha, esse momento é um momento pesado. Pesado. Que filme é uma coisa, né? Fizeram filme, né? Sim. Eu vi alguns relatos, mas eu vou falar o que eu presenciei. Por exemplo, como umas coisas ruins até de falar, eu fico aqui meio para falar, porque assim, a polícia foi o choque, né? Foi a rota, o GAT, são equipes especializadas para esse tipo de invasão. Esse tipo de conflito, né? E dentre eles subiram com cachorro, né? Eles colocavam o cachorro para arrancar o órgão genital do detento, um exemplo. Meu Deus. E o órgão genital dele arrancado assim a sangue frio, né? Meu Jesus. E outros, eles enfiavam a baioneta, né? Furava, né? Com a baioneta. Cenário de guerra. Furava e a pessoa morria ali. Como eu vi, a pessoa morrer assim na minha frente, assim, ó. Abria a boca assim, ó. Aquele furada que dava e ficava ficando pálido e caindo, morto. E outros, efeito com tiros, né? Com tiros. Isso eu vi depois que eu falei com Deus, tá? Que se eu fiz a pergunta, mas eu tô correndo aqui na história daquilo que eu lembro. Ficar à vontade, tá? Então, isso aí foi o momento depois que eu falei com Deus, que eu presenciei isso. Isso aí já foi o momento que eu estava indo para descer pro térreo, né? Pro térreo. Mas quando eu fui lá no fundo, antes ainda da polícia chegar a esse local que eu presenciei isso, eu falei com Deus. Eu falei: Senhor, eu preciso falar contigo. Lembrei de Deus. Foi esse momento que eu lembrei de Deus. Meu Deus. Eu falei: não tem pra onde correr aqui. Aleluia. Pra onde eu ia correr? Sim. Lá em Israel, tá tendo uma guerra agora, né? Tá tendo uma guerra, o Irã ataca Israel ataca Irã, e eles têm alternativa de fuga, de defesa, mas no Carandiru não tinha. Tava fechado. E outra, todos estavam desguarnecidos, ninguém estava armado, até porque quando os policiais invadiram, eu quero ressaltar aqui que os presos jogaram suas facas para baixo, mostrando o quê? Rendição. Que não tinha, nós não estávamos oferecendo perigo para ninguém, não tinha refém. E que o problema era entre presos, que não precisava eles fazer o que eles estavam fazendo. Então eles estavam realmente, eles entraram com disposição para tirar vidas. E os presos demonstrando: nós não oferecemos perigo, é problema interno e já está resolvido. E jogaram as facas, mostrando para eles que eles não precisar matar como eles estavam matando. Então ali eu vi que não ia ter jeito, porque mesmo fazendo isso, eles continuam matando. Aí eu falei: não, o único jeito agora aqui é Deus. Eu conheço um Deus que meus pais me pregaram, eu vou falar com ele agora. Se ele é agora que eu vou ver. E falei: Deus, eu sei que eu errei. Sei que estou aqui porque eu errei. Mas pelo que eu estou vendo aqui,
hoje é meu último dia de vida. O senhor prometeu e comecei a colocar. O senhor trouxe as promessas. Comecei, foi minha oportunidade, né? Aleluia. O senhor prometeu que o senhor tinha uma grande obra na minha vida. O senhor usou tantos vasos para falar comigo. Falou com a minha mãe. Eu até quis, o senhor não lembra quantas vezes eu aceitei o senhor? Mas nunca o senhor tocou no meu coração para mim ficar firme. Não é justo eu partir assim, aqui. Não é justo que eu venha partir dessa vida dessa forma. Eu só tinha 18 anos de idade. Aos meus olhos eu estou vendo aqui que o que o senhor falou é mentira. Aos meus olhos, tudo que o senhor falou para mim aqui, eu estou vendo que é mentira. Porque eu estou vendo que aqui é o fim aos meus olhos. Mas, todavia, ainda que os meus olhos vejam, ao contrário do que o senhor falou, eu vou acreditar a minha alma, a minha vida, meu espírito nas suas mãos. Glória a Deus. Se o senhor me tirar daqui com vida, por onde quer que eu passar, eu vou testemunhar esse milagre que o senhor fez na minha vida. Aleluia. Foi esse o pacto, né? A aliança que eu fiz com Deus ali, naquele momento. Aí dali o senhor começou a ver o cenário de terror que o senhor relatou. Aí aquele medo que eu tava, né? Que tinha tomado conta de mim. E as pernas trêmulas pelo ocorrido. Depois eu falar isso, veio como que uma proteção. Eu senti como que se aquilo que está no Salmo 91 aconteceu comigo. Eu senti seguro. Senti segurança. Meu Deus. E me veio uma certeza tão grande, tão grande. Eu vou falar para você, viu? E a experiência que eu tive com Deus não foi só a questão do massacre, não foi. Foi pelo fato de que eu era um bandido. E eu entendi que Deus ele não faz exceção de pessoa mesmo, não. Que experiência, porque eu senti seguro. E não só isso, eu passei segurança, porque quando eu cheguei lá dentro da cela, os presos que estavam com medo, escondendo um atrás do outro, se assustaram com a minha chegada, e eles se sentiram seguros com a minha presença. Eu vi que eles olharam para mim e eles sentiram aquele medo que eles estavam... Eles pararam assim, vem pra cá, vem pra cá. E eles começaram a se esconder atrás de mim, como que se parece que se tiro viesse em mim, não ia furar pegar eles, né? Eu fiquei como um escudo pra eles. E eles ficaram escondendo atrás de mim. E os policiais veio de cela em cela, tirando vidas. E eu ouvindo os gritos de não, pelo amor de Deus, não faça isso. Pelo amor de Deus, nós estamos desarmados. Cada cela que eles passavam, o senhor ouviu um... Era o clamor de misericórdia. E eles, sem dó nem piedade, tiravam a vida daqueles presos. Pastor, e quando foi se aproximando da sua, qual que era a sua mente? Cada vez mais que ia se aproximando. Eu não vi a hora de chegar esse momento para me ver o que Deus ia fazer, porque eu lembrei aqui agora, você fazendo essa pergunta, que eu pensei assim. Na minha mente eu pensei assim, se Deus, eu vou esperar. Na hora que ele der o primeiro tiro, se sair a bala e pegar em mim, o último fôlego que eu tiver, eu vou gritar, o senhor é mentiroso. Meu Deus, porque sério? Eu acreditei, eu vejo isso na minha mente. Sério isso, pastor? Veio isso na minha mente. Meu Deus. Eu falei, eu vou gritar, eu vou gastar o meu único fôlego para falar assim, o senhor é mentiroso, porque eu acreditei no senhor, o senhor não me livrou. Olha só. Foi o que eu pensei. E fiquei esperando. Estava convicto que Deus ia me livrar. Eu tinha certeza que Deus ia me livrar. Eu não sei explicar isso para você. Eu tinha certeza que eu ia sair de lá vivo. Tanto que eu falei para um dos presos, pegou quando chegou perto da cela, como o senhor falou, estava chegando perto, pastor Rubens. Ele pôs a mão aqui assim em mim e falou assim, um preso falou assim, viu? Se nós não se ver aqui até no outro mundo. Se despediu de mim. Meu Deus. Aí eu olhei para ele assim e falei assim, viu? Fiquem tranquilos, porque não vai acontecer nada. Não tem negócio de outro mundo não, o mundo é esse aqui mesmo. Nós vamos se ver. Eu passei essa segurança para eles. Meu Deus. E aí logo depois o policial já bateu com as pernas na porta, assim, né? Que eles têm aquela forma treinada deles. Aí quando abriu, ele já mandou a metralhadora Lurdinha e deu o primeiro disparo na minha direção, né? Puxou a primeira vez, não saiu. Aí arrumou ela de novo pela segunda vez, não saiu de novo. Aí quando ele foi fazer na terceira vez, eu levantei. Criei coragem de levantar. Eu levantei com as duas mãos e falei, calma, senhor. Calma. Aí ele pegou e falou assim, que calma o quê? E falou algumas palavras de baixo calão que eu não vou falar aqui. Xingando mesmo. E falou, vai, do jeito que nasceu. Com muito ódio. Muita raiva, muita raiva. Ele vinha matando, né? Tava possesso de demônios.
Eu peguei aqui o jaleco que eu tava, a roupa de preso, né? Eu peguei aqui e fiz assim, ó, rasgou. A calça eu peguei aqui nas pernas assim, rasgou também, que era um pano mais... Hoje eu vi que parece que os panos, eles melhoraram os panos. Naquela época os panos eram meio ruinzinhos. E eu peguei assim, veio na mão. Tchau, veio na mão. Só que aí eu fiquei desorbe. Eu nunca tinha ficado despido no meio de todo mundo, assim, né? Uhum. Aí ele falou assim, mas é do jeito que nasceu. Quer dizer, tira as orbas também. Aí saímos realmente todos. E aí foi quando eu comecei a presenciar aquilo que eu falei pro senhor. Os cachorros mordendo os órgãos genitais dos presos. Alguns presos sendo furados com a baioneta. Presos caídos no chão. Mortos, e eu passando por cima, né? Passando dos cadáveres, pulando para lá, para cá, do jeito que nasceu, e indo para a escadaria, para descer pro térreo. E quando chegou lá, tava aquele monte de presos. Meu Deus, que coisa horrível. Presos fazendo na roupa, né? Que o medo, né? Fazia, desandava ali o estômago e aquele adrenalina, cheiro, sangue, com fezes e aqueles gritos, rapaz, aquela coisa cenário horrível. De terror, de guerra. Cenário de guerra. E os policiais matando, sabe, tirando vidas, e o coronel tentando conter os policiais para acalmar, porque a reportagem já tinha chego, né? A ONU veio, né? Bateu em cima. E aí eles avisando que o repórter estava lá, que não era para matar mais, que era para parar de matar. Mas alguns policiais ainda insistindo, tirando vidas, né? E ele batendo com aquele megafone dele lá, que ele falava, batia, o coronel batendo nos policiais, pro policial parar. Ele tava em processo, não é possível. Processo. Tentando conter eles, né? Uhum. E tudo isso eu tô falando que eu presenciei. E chegando lá, eu entrei no corredor de uma fila de presos que estavam abaixados, eu entrei ali e fiquei. E alguns presos corriam para dentro do esporte e se fechavam ali no esporte. Outros iam pro canto e eles jogavam lá no elevador, caía lá embaixo. No elevador que sobe as panelão. Caía do quarto andar, morria lá embaixo. Aí eu fiquei com medo de ir lá e eles me empurraram, eu também. E eu fiquei ali parado. E de cabeça baixa, enfiando a cabeça debaixo das pernas. Aí foi um momento que veio em mim assim, bem forte. Vai pra lá. Pra mim ir pra outra fila. Uhum. Uma fila que tava assim. Aí eu olhei para aquela fila e bateu em mim. Vai agora lá. Aí eu peguei, levantei e fui. Sem eu saber. E depois que chegou lá embaixo que eu fui saber. Uhum. Aqueles que estavam ficando para trás, que estavam ficando ali naquela fila que eu tava, era assim, 10 que ficava, eles morriam. E 10 que vivia. Eu entrei na fila dos 10 que ia viver. Olha só. Então eles já tinham selecionado. Tava selecionado. De 10 em 10 aqui. 10 em 10. Aí eu entrei e desci. Nossa, o Espírito Santo de Deus tocou no senhor para ir para lá. Para mim. E eu fui e desci. Cheguei até o pátio central, passei pro corredor polonês. Quem já teve preso em rebelião sabe o que significa corredor polonês. Aonde fica um batalhão, né, de polícia desse lado, de choque, né? Sim. E aí eles batem. Eles passam com o escudo, você passa e eles vão batendo com borracha, né? Aquelas borrachas, para você chegar lá no pátio. Eu consegui chegar no pátio central. Graças a Deus, cheguei com vida. Glória no pátio central. É isso aí. Meu Deus. Pastor, que história tremenda, mano. Assim, o senhor tava falando, eu tava imaginando a cena, o senhor descendo ali, pavilhão, andar por andar, vendo aquele massacre, o sofrimento do povo ali e assim, a tragédia, o cenário, o momento ali, que coisa tremenda, pastor. Mas me conta assim, como que foi assim, o seu voltar para Cristo assim, verdadeiramente, diante de tudo isso? Sim. Tem uma parte dessa história que mexeu bastante comigo. Eu sempre conto, às vezes eu até me emociono, porque irmã Norma é um sinônimo de uma pessoa que foi uma referência, um exemplo de mulher e mulher de Deus, porque ela nasceu no berço evangélico, ela nunca saiu da presença de Deus. Casou com um homem, viveu com ele até o Senhor recolhê-la, porque Jesus já recolheu a minha mãe. Sim. Né? Uma vez alguém falou assim, esse aí não tem mais jeito, esse aí é caixão ou cadeia. Alguém da família falou isso. E ela falou assim, eu te repreendo em nome de Jesus, Satanás. Um dia eu vou ver o meu filho, de terno e gravata e com Bíblia na mão, pregando a palavra de Deus.
Ela profetizou isso, Ela né? profetizou isso. Porque ela sabia a promessa que Deus fez para Sim, ela, claro. né? E 30 dias antes dela falecer, ela contou um episódio que marcou a minha vida. Inclusive, hoje eu vivo por esta promessa que Deus fez para ela. Não foi para mim, foi para ela que Deus fez. Quando eu nasci, ela disse que eu dei trabalho para nascer. Em vez de eu descer, eu subia, né? E a médica, a doutora, desistiu. Aí veio uma enfermeira que ela gritou: Jesus, Jesus, me ajuda. A medicina naquela época não tinha essa tecnologia hoje. Sim, claro. E a enfermeira subiu e falou assim: mãe, eu não posso fazer isso, mas eu não vou deixar você sofrendo aqui. Subiu em cima da maca e pôs a mão na barriga dela. E aí falou assim: no 3, a senhora faz força. Aí disse que eu nasci e colocou na mão dela. Aí disse que uma voz falou no ouvido dela: este é meu. Cuide dele e foque nele, porque eu tenho um negócio com este na terra. Aleluia, Jesus. Então essa foi a promessa que Deus fez. Ela guardou esse segredo até os 38 anos de idade. Eu pastoreava em Piracicaba e ela veio me visitar. Foi a última visita a última vez que eu vi a minha mãe. Eu já era pastor E ela foi e me contou isso. Mas voltando lá, né? Sim. Dentro dessa promessa que Deus fez na minha vida, ela sabia que mesmo com a notícia que chegou que o Carandiru estava sofrendo um massacre e eu estando lá dentro, que eu não ia morrer. Ela tinha essa certeza. Ela vendo tudo no noticiário, na televisão, porque isso foi e notificado, tudo, né? Jornais, né? televisão, revista na época, sim, né? Então abalou o Brasil isso. E o mundo, né? Sim, com na certeza. época, né? Isso aí foi um episódio que marcou a história. Mesmo ela vendo tudo que a mídia estava falando, ela falou: não, meu filho tem promessa. Perfeitamente. Aí ela foi e foi lá para visitar. Então isso marcou. No domingo de visita, enquanto as mães choravam, as suas esposas choravam pela perca dos seus entes queridos, gritando: assassinos, assassinos! E aquele choro todo. A minha mãe na entrada do presídio... De revolta, né? Perfeitamente. Chegou lá e a moça perguntou de mim, né? A moça pegou e falou assim: vamos ver aqui nas fichas, né? Dos vivos e dos mortos. Aí olhou no rol dos vivos, não me achou. Me achou eu no rol dos mortos. A ficha minha estava no rol dos mortos. Trocaram a sua ficha, será? Eu entendo que Deus provou a fé da minha mãe. Eu entendo isso. Sério, pastor? Deus provou a fé da minha mãe. Meu Deus. Porque a moça falou assim: olha, não vale a pena a senhora entrar. A senhora viu aí, ó, infelizmente seu filho faleceu. Então volta para casa, porque o cenário lá dentro está muito feio. A senhora vai ter mais constrangimento e sofrimento. Ela Pastor, falou... uma pergunta. Sim. Mesmo depois do todo o acontecimento lá do Carandiru, eles não tiraram os presos de lá de imediato, ficaram lá? Ficaram, sim. Ficaram por um tempo. Ficaram quanto tempo ainda? Lá mudou. Depois disso, mudou de detenção para COESP, né? Inclusive, foi nessa época que eu peguei a matrícula. Foi entendi. mudado, né? Aí sua mãe, sim, como é que foi? Aí minha mãe pegou e olhou para ela e falou assim: olha aqui, eu vou entrar lá e meu filho vai estar lá sim. Ela falou assim: não, tudo bem. Inclusive, hoje está aberto para todo mundo entrar. Ela entrou, chegou lá e encontrou esse cenário das mães chorando e gritando assassinos, né? Meu Deus. E ela pegou e pediu para chamar o meu nome. Emílio Marques Silva Filho, por favor, queira comparecer, pois a sua visita o aguarda. Ele chamando na boca de ferro. Chamou a primeira, eu não ouvi. Chamou a segunda, eu não ouvi. Por quê? Porque eu fiquei em estado de choque daquilo que eu vi. O senhor estava catatônico em si. Não, eu nem sabia que eu estava em estado de choque. Meu Deus. Eu não sabia, eu fui saber depois, 4 meses depois que eu fui saber, porque eu fiquei mexeu bastante com a minha mente isso. Meu Deus. O que eu presenciei, o que eu vi, meu Deus, aquele filme ficava rodando assim, sabe, revendo. Então, eu fiquei sentado, despido do jeito que nasci, enrolado no lençol, porque nós perdemos todas as nossas roupas. Então, cada um que chegava para falar comigo, eu falava: você viu o que aconteceu? Você viu o que aconteceu? Eu repetia. O senhor só ficava assim, direto? Era assim. Os 4 meses, pastor? Uns 4 meses eu fiquei. Não, 4 meses eu fiquei para recobrar e entender assim, tudo. Entender tudo. Mas naquele dia, eu estava assim, dessa forma. E quando eu ouvi pela terceira vez chamar o meu nome, foi no final do nome que eu lembrei o meu nome, que eu não lembrava que eu tinha pai, que eu tinha mãe, que tinha uma sociedade. E nem o meu nome eu não lembrava. Tanto que chamou a primeira vez eu não ouvi. Meu Deus. A segunda também não ouvi, era o estado de choque. Aí na terceira vez, Emílio Marques Silva Filho, eu falei: opa, minha mãe. Quando eu falei minha mãe, um preso chegou e falou assim: tá chamando seu nome lá embaixo. Eu falei: minha mãe. Aí eu resolvi descer, enrolado naquele lençol. Só que a minha mãe não me conheceu, ela demorou de me conhecer porque eu estava bem abatido. E outra, enrolado num lençol, né? Sim. Ali com aquela situação toda que aconteceu. Quando
eu vi aquelas mães gritando, né? Assassinos, assassinos! E eu descendo para encontrar minha mãe, porque eu consegui visualizar ela lá embaixo. Sim. E ela procurando ali, sabe, com aquela fé de que ela ia me ver. Tava ela e minha irmã mais velha, a irmã Sueli. E aí ela, quando me viu, minha mãe é uma baiana sapecada, cheia do Espírito Santo. Quando ela me viu, o que você acha que aconteceu? Ela começou a glorificar, dizendo: Deus é fiel. Enquanto as mães gritavam assassino, ela gritava: Deus é fiel, porque Deus é fiel. Aleluia, glória a Deus. E gritando ali: Deus é fiel, aleluia, exaltando Jesus. O nome do Senhor. Eu fiquei constrangido, eu fiquei ali triste de ver as pessoas chorando. Eu não tinha esse conhecimento das coisas espirituais. Sim, claro. E minha mãe, com aquela alegria, eu desci lá e falei: mãe, Deus é fiel. Mãe, respeita os presos, a família dos presos estão enlutados. Eu tô bem, vai para casa. E ela, com aquele fervor de mulher de Deus, mas foi embora. Mas nem por conta dos presos, é pelo agradecimento, a alegria dela de ver o quanto Deus foi fiel, aleluia, de prometer Jesus. E me preservar em vida. E eu tenho essa lembrança. Eu não podia deixar de relatar isso, porque isso aí marcou também. Nossa, eu senti uma graça tremenda. Eu até me emocionei aqui. Sim. Nossa, que maravilha, pastor. Foi isso. Que algo tremendo. E assim, só para saber mais a fundo. Aí o senhor voltou para a cela lá? Voltamos para a cela, né? Voltamos para a cela. E aí depois passou o tempo, né? E eu tive um encontro com Jesus. O meu encontro com Jesus foi também marcante. O encontro com Jesus. Eu vivi, mesmo depois disso, eu não cumpri logo com aquilo que eu prometi para Deus, né? Eu tive algumas experiências a mais, e dentro das experiências eu acabei até me aprofundando um pouco mais na vida do crime. E eu não gosto de falar muito isso, não gosto. Eu acho que eu nem vou falar aqui sobre isso. Não, fica à vontade. Coisa que não convém, não. Mas eu acabei me aprofundando um pouco mais e Deus deu um basta. Foi mesmo depois de eu ter vivido vivido essa experiência. Mesmo depois de eu ter vivido essa experiência. O senhor ainda não veio de vez? Não vim de vez, não. Passei por outras experiências, né? Sim. Que eu não vou relatar aqui porque o assunto é esse. Tranquilo. Mas eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Eu estava muito envolvido mesmo. Envolvido ao extremo, né? Sim. E foi aí que eu tive um encontro com o Senhor. Mas uma coisa que me chama a atenção dentro disso é que tinha um rapaz por nome de Abelardo de Oliveira, ele era o pastor, preso, né? Na cela 101. Isso já foi na detenção de Hortolândia. O senhor já tinha saído do Carandiru? Já tinha saído do Carandiru. Já estava já em outro presídio. Em outro presídio. Mais conhecido hoje como Penitenciária 3, né? 3. E lá, nesse presídio, me chamou muita atenção esse moço. O testemunho dele, a forma dele ser, o comportamento dele. Nem parecia preso. Não parecia preso. Eu até pensei que ele fosse da rua, que estava lá visitando, falando do amor de Deus para as pessoas. Mas ele era um preso. Eu falei assim, se um dia eu for ser crente, eu quero ser crente na cela desse rapaz. Mas não imaginava que eu ia ter um encontro com Jesus. Eu não imaginava. Uhum. E eu tinha um sonho, que eu nunca contei para ninguém, que era assistir um batismo. Olha só. Era o meu sonho, mesmo vivendo na vida do crime. Eu tinha esse sonho. Pastor, assim, agora me veio uma curiosidade. O senhor veio de um berço evangélico. Sim. O povo, assim, a batismo, para quem vive no meio evangélico, é normal se ver, né? Sim. E o senhor nunca tinha visto? Nunca tinha assistido um batismo. Não tive esse privilégio. Então eu tinha vontade de assistir, porque eu ouvia falar. Uhum. Mas presenciar um batismo, não. Nunca tinha presenciado. E eu tinha esse desejo. E um preso me chamou eu para assistir um batismo. Olha só. Um preso. E eu falei assim, vai ter um batismo? Ele falou assim, vai ter um batismo. Eu falei, rapaz, eu vou deixar de jogar bola, eu vou lá nesse batismo. Se não tiver o batismo, ele falou assim, não vai ter. Aí eu fui. Fui lá assistir o batismo. Eu lembro das pessoas que estavam lá. Sim. Os meus pais na fé. O pastor Valt, o presbítero Gabriel e a missionária Maria Silvia. Já é falecida. Deus recolheu ela. Um cabelo branquinho, os olhos azulzinhos. O presbítero Gabriel é um teólogo, um bacharel, prega muito. Nossa, é gostoso ouvir ele ensinar. Usado. Muito bom ouvir ele usar dentro daquilo que ele tem de conhecimento da palavra de Deus, sabe? Nas esmiuçação que ele faz da palavra no profundo, né?
da ciência que ele tem, do conhecimento que ele tem da palavra de Deus. É até gostoso ouvir ele pregar. E o pastor Walt, que hoje ele está na Argentina, se eu não me engano, ele é missionário na Argentina, pastor Walt. É meu pai na fé, vamos dizer assim, né? E eles estavam lá. E era o batismo, estava acontecendo o batismo. E ele estava batizando. As pessoas lá estavam batizando. E eu fui lá assistir o batismo e fiquei olhando aqueles presos. Eu lembro que eu andava com... Eu tinha guarda-costa, né? Então eu ia e eles iam comigo. Sim. E eles estavam do lado direito, do lado esquerdo meu, né? Sentado ali, fazendo a minha proteção. E eu sentado ali assistindo o batismo. Eu olhei para aqueles presos e falei assim, mas rapaz, esses camaradas matam, roubam, estupram, faz tanta coisa errada. Aí depois vem aqui esconder atrás da Bíblia. É o que eu pensei na hora. O senhor pensou isso? Eu pensando pastor? isso. E eu fiquei olhando para a cara dele e falei assim, olha rapaz, se um dia eu fosse crente, eu vou ser lá na rua. Aqui não. E eu falando, eu nem sabia que ali ia acontecer algo. Ali era Já o tava, encontro não, o com meu Deus. fim da história ali, do crime, estava ali. Tava ali. Aí aquela piscina ali cheia de água. E eles consagraram a água ali, oraram. Sim. E chamaram o primeiro, né, para realizar ali aquela cerimônia batismal. Quando ele entrou com aquele preso ali, sentou ele ali, abaixou ele na água, e ele começou a fazer as perguntas, e eu comecei a prestar atenção nas perguntas. E o pastor fez assim, a pergunta dele foi essa. É de livre e espontânea vontade que você está aqui para a realização desse matrimônio batismal? Aí ele pegou e falou, Ele falou assim, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele se fez carne, que ele andou nessa terra, morreu na cruz do Calvário, derramando seu sangue pelos seus pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo? Ele falou assim, creio. Você crê de todo o seu coração? Creio. E quando ele falava, eu falava dentro de mim também, eu também creio. Eu também respondia de lá. Eu também creio, dentro de mim. Não falando, eu sei, não, no meu pensamento. pensamento. Eu falei, eu também creio. Aí ele falou assim, você promete ser fiel a Deus enquanto você viver aqui na terra e obediente ao pastor da igreja? Aí ele falou, prometo. Então eu te batizo. E eu também. Eu falei, se fosse eu também. Eu também faria isso. Aí ele falou assim, então eu te batizo em nome do Pai, do Filho. E quando ele emergiu o Espírito Santo, quando ele levantou, eu já estava chorando. Nossa. Eu já estava chorando, igual criança. Mas eu abri um bocão, chorando. Mas só que não era um choro que eu queria. Era incontrolável. Eu sei. E eu queria parar. Quanto mais eu queria parar, mais eu chorava. A graça Mas eu alcançou o chorava. senhor naquele momento. Meu Deus. E eu chorando, porque quando ele se batizou ali, não foi ele que se batizou, foi eu. O senhor sim. Foi eu que me batizei. E aí eu levantei quando terminou tudo e fui saindo chorando. E os dois companheiros, meu, sério, não ligou pra mim que eu tava chorando, nem falou nada. E quando chegou na galeria, aí eu entendi sobre aquele negócio de cair a escama dos olhos. Se eu falar pro senhor, eu fiquei 10 anos e 2 meses preso. Era essa a pergunta que eu ia fazer. Sim. Não, mas é demais isso. O senhor ficou 10 anos? 10 anos e 2 meses preso. Como pode uma pessoa estar 8 anos preso, porque foi logo no final dos 2 anos que faltava para cumprir a pena, sim, que eu tive um encontro com Jesus. Como pode uma pessoa 8 anos preso não saber que está preso? Como é que é isso, pastor? Porque naquele momento, quando eu saí na galeria, eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? O que aconteceu? Caiu a ficha. Eu estou preso. É como se eu tivesse cego durante o tempo antes do batismo, que eu não sabia que eu estava preso, porque isso foi real. Para o senhor era como se fosse a sua vida normal ali, tinha que estar ali. É isso? Eu não sei explicar. A única coisa que eu consigo entender, sabe o que é? Uhum. Quando o apóstolo Paulo disse que caiu umas escamas dos olhos, né? Dos olhos dele, foi o seguinte, é que há uma cegueira espiritual tão grande no ser humano, quando ele se engaja na vida dessa ilusão, que ele não enxerga o que ele está vendo, o que ele está fazendo. Por isso está escrito, há caminho para o homem que parece ser direito, mas o fim dele é a morte. Né? Porque quem está caminhando no caminho da morte não vê. Porque se você está caminhando no caminho da morte, se você visse, você ia caminhar. Nossa. Se você sabe que você está indo. Então, essa é a cegueira espiritual. Eu estava no caminho de morte. E ali foi-me aberto os olhos. E quando abri os olhos, quem percebe que vai estar indo para a morte, o que acontece com ela? Ela leva um susto. Por quê? Porque ela não sabia que ela estava indo para o caminho da morte. Aí o senhor pensou, o que eu estou fazendo aqui? Foi aí eu falei assim, mas o que aconteceu? Aí eu fiz um estropeco na minha vida. Eu falei, meu Deus, eu estou preso. Aí caiu a minha ficha. Aí eu caí em si. Chama-se cair em si. Eu caí em si. Falei assim, eu estou preso. E aí veio
aquele sentimento, meu Deus, eu roubei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fui lembrando dos pecados que eu cometi, que eu não tenho por que relatar aqui, os feitos de Satanás, né? Que Sim, claro. a glória aqui é para Deus, daquilo que Deus fez na minha vida. E dentro daquilo eu olhei assim e falei assim, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. O que eu estou fazendo aqui? E aí eu lembrei de quando eu era criança, lembrei, como a Bíblia fala, né? Ensina o caminho, o seu filho, um caminho que deve andar, quando estiver grande, não se desviará dele. E veio a lembrança. E eu falei assim, não, tem uma coisa errada comigo aqui. E aí ali nasceu o sentimento. Eu vou para a cela 101, para a cela daquele moço, que eu vi que era uma referência. Eu quero ser crente dessa igreja. E fui para lá. E graças a Deus estamos aí até hoje, com algumas experiências na nossa vida, né? Mas estamos aí. Ô, pastor, depois, após isso tudo, né, do senhor ter vivido, né, este massacre, ficou alguma coisa assim que o senhor gostaria de relatar da integração da sociedade, assim? O senhor voltou o senhor saiu da cela, o senhor saiu daquele sistema, para o senhor voltar para a sociedade, como é que foi isso? O senhor teve... porque a reintegração, porque o senhor foi com 18 anos. Sim. Como é que foi a questão de família, a sua reintegração na sociedade? Então, foi uma boa pergunta, viu? Até porque, assim, ficou sequelas, né? Ficou sequelas. Sequelas que me prejudicou bastante, né? Para me reintegrar à sociedade. Dentre elas, foi algumas rejeições, né? Que também contribuiu bastante. O preconceito, né? Até mesmo no meio religioso, incrivelmente. Naquela época era, não sei hoje, né? Como que eles visam isso, que eu não reparo essas coisas, mas no meu tempo dava para reparar, porque eu era um novo convertido, e o novo convertido, ele observa tudo, né? Sim. Porque ele é novo. Hoje nós temos uma casca, né, grossa, né? Estamos hoje já calejado, mas isso já foi uma das coisas que eu quero aqui até chamar a atenção, né? Nessa entrevista, que o amor, ele faz toda a diferença. Porque o amor, ele não tem preconceito, né? Não tem preconceito. E isso contribuiu bastante não para o meu bem. E também as sequelas daquilo que eu vivi, né, do massacre, contribuiu muito para mim também ter dificuldade. Não só na área profissional, no trabalho, mas com família, relacionamento, isso de esposo, com esposa, com filhos, porque eu precisava de ser moldado, né? E dentro de ser moldado também, de ser curado, né? Curado. Sim. De tudo que eu passei, das feridas que a vida me causou, fala, né? Dentro desse sofrimento que eu vivi. De uma forma não só delinquente, mas das experiências que eu tive, né? Que machucou a minha vida. E isso prejudicou a minha vida, né? Na área sentimental, como um pai com os filhos, e no trabalho, a ponto de que isso acabou fazendo eu perder. Eu perdi minha família, tive algumas percas, né? Dentro desse tempo, tive algumas percas. E aí já mudando a história, né? Algumas consequências eu tive. E isso tudo por conta dessa vida que eu vivi. E não fui muito compreendido, né? Não foi fácil o senhor se adaptar com não aquele... Foi. Perdão na palavra, eu estava vendo um inferno ali, né? Com as escamas dos olhos, como o senhor falou. Aí para o senhor se adaptar numa família, num ambiente da sociedade, para o senhor foi... Foi um processo. Foi um processo. E eu não consegui, tive percas, né? E nas percas, Deus trabalhou na minha vida, moldando o meu caráter, né? Meu caráter, trabalhando, né, no meu interior e me restabelecendo e me curando, né? Para mim hoje poder ser quem eu sou, né? Hoje eu reconheço muito que errei bastante sobre isso e que realmente eu era uma pessoa que precisava ser curado, né? Eu precisava de uma libertação, essa era a verdade. Interior. Porque às vezes a pessoa tem um encontro com Jesus, mas ela precisa de um cuidado. Eu nunca tinha passado por um psicólogo, né? E não fiz nenhum tratamento. E isso, depois que a pessoa passa por o que eu passei, ele precisava desse cuidado. E já foi
já assumindo uma responsabilidade, um compromisso de uma família, né? De uma família, eu não estava pronto para ser, né? Um chefe de família, de ter um relacionamento, e nem muito menos de ser pai. Nem de ser pai. Até porque eu precisava ser curado. Para me poder amar, né? Para poder porque se entregar numa relação. O amor de Cristo é o amor fraterno. Mas existe o amor elos, né? Que é o sentimento de um homem para a mulher. Elos não, eros. Desculpa, eros. Que é de homem para mulher. E elos, que é pai, filho, né? Mãe e irmão. Né? Então, dentro disso, e o amor ágape é aquele que deu essa oportunidade de estar aqui hoje, né? Sim, sim. O amor maior, o amor de Deus. Pastor, então, só antes da gente finalizar, né? Para a glória de Deus, é uma alegria imensa ter o senhor aqui, sabe? Alegria toda. E essa experiência que o senhor contou, porque um ponto importante que o senhor tocou é a adaptação, né? Porque mesmo quando a gente não tive essa experiência, mas mesmo quando as pessoas saem do sistema prisional e para se adaptar na questão do sentimento, né, eu acredito que o senhor deve ter sofrido bastante, né? Questão de adaptar com esse tipo de coisa. Mas deixa eu falar algo para o senhor. O senhor, hoje, a sua visão hoje, de tudo que o senhor passou, o senhor tem algo assim a dizer assim, como ensinamento antes da gente encerrar? Mas espera aí, segura aí. Antes disso, do senhor dar essa resposta, o senhor tem contato, se alguém quiser lhe chamar? Porque uma coisa que eu não falei aqui, irmãos, ele é pastor, missionário, levita também, né? Sim, cantor sim. E compositor. Por bondade e misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Cristo. O senhor quer deixar o contato ou o senhor quer que eu anexe aqui no vídeo, deixe certinho o contato para quem quiser lhe procurar, lhe convidar para ministrar a palavra, despertou curiosidade ou para gravar ou algo do tipo? Sim, tá? Eu vou deixar seu contato aqui, tá bom? Pode deixar. Mas se pode quiser deixar falar contato. o contato... Não, pode deixar. O senhor deixando o contato tá ótimo. Maravilha. Aqueles que se interessarem. Aí me conta a pergunta que eu fiz antes. Algo de tudo que o senhor viveu sobre o sistema prisional, de tudo que o senhor passou, e também sobre a questão da adaptação, né, na sociedade. O que o senhor tem a passar como ensinamento nas suas considerações finais? Nas minhas considerações finais, eu acho que é muito importante o que eu vou falar aqui. Né? É muito importante que as famílias que têm um parente preso, seja homem ou mulher, ou que seja até numa casa de recuperação, masculino ou feminino, ou Fundação Casa, você que tem um familiar que está aí nessa situação, que você, independente de credo religioso, primeiro você tem que pegar com Deus. Sim, claro. Né? E ter o amor de Deus. E não perder uma coisa muito importante que está acontecendo hoje, que é o afeto natural. O afeto natural, porque uma pessoa que sai de um lugar como esse, ela sai, às vezes você não sabe que mente, que cabeça que ela tá, que sentimento que ela tá e o coração que ela tá. Mas vai fazer toda a diferença a recepção. A recepção de você receber aquela pessoa. Sim. Porque quando você recebe uma pessoa desconfiando dela, já é negativo demais isso. E a pessoa sente. A pessoa sente, percebe. E isso é muito negativo. E contribui muito para o mal dessa pessoa. De ela não passar nem a acreditar, mas nem ela mesma acreditar nela. Porque Deus. A única pessoa que ela tem, que ela pode acreditar, é a família. É a família. E então o amor, a recepção faz toda a diferença. Isso eu estou falando da família. Mas quando se trata do cristianismo, que eu acredito que no cristianismo não tem isso. Porque quem é cristão, é natural que ele ame mesmo. Né? Sim. Ele expressa esse sentimento, esse amor, esse carinho, esse cuidado com aquele que é pecador, né? Sim, sim. Que é carente. Porque pecador é uma pessoa carente. Essa carência, ela tem que ser suprida. E é suprida com o quê? Com as nossas atitudes de recepção. Isso dentro da congregação. Isso na rua. Isso em casa, com a família. Você pode fazer toda a diferença. Então é o que eu falo. Por quê? Porque eu lembro que lá dentro do cárcere, isso mudou muito para mim. Isso contribuiu para o meu bem. Sim.
Só que o choque que eu tomei quando eu saí foi muito grande, porque quando eu saí para a sociedade não era assim. Eu tinha saudade do presídio. Meu Deus. Do quê? Da cela cristã. Aquele amor que os irmãos viviam, a comunhão que os irmãos viviam um com o outro. Nossa, eu senti falta quando eu saí. Eu esperava encontrar a mesma coisa lá fora. Eu esperava encontrar e não tinha. Só que depois que eu fui aprender que não era, eu não tenho que ter, eu não tenho que esperar isso dos outros, é eu que tenho que ter para dar. Para mim amadurecer nisso, poderia ser que eu morresse antes. Mas graças a Deus eu sobrevivi para hoje poder não só estar passando isso de bom, mas também poder estar não sendo hipócrita. Eu vivo isso. Glória o amor de Deus. Eu passo o amor de Deus. Tudo que foi ruim para minha vida e amargo hoje foi transformado em doce, em sabor Glória de mel. E é o que eu tenho para passar, né? Glória a Deus. O doce que é a palavra de Deus, o amor de Cristo, né? O amor fraterno. Jesus ele não pediu nada para ninguém. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ele não falou assim para você amar como Deus amou. É para amar como ele amou. Como ele amou? O amor fraterno. O amor fraterno. Aleluia. Pastor, obrigado. Obrigado por tua presença. Obrigado por o senhor estar aqui. Que o nosso Deus Todo-Poderoso venha te recompensar com as ricas bênçãos dos céus. Foi uma experiência maravilhosa. E aprendi mais uma e ficou guardado na minha mente, no meu coração. Amém. Não espere ser amado, mas sim faça você. Ame primeiro. Perfeitamente. Nossa, que lição maravilhosa. Então, pastor, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo de coração. E você que está aqui juntamente conosco, que acompanhou até o final, se não é inscrito ainda, se inscreva no canal, nos ajude. Seja canal de bênção na vida de alguém. Compartilhe este conteúdo, porque eu creio que vai edificar a fé de muitos. E se tem, aleluia, Jesus foi tocado aí pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, através desse testemunho, entregue-se a Jesus. Amém? Eu queria aqui agradecer a Deus em primeiro lugar, a você, pastor, pastor Rubens, né? Isso. Pastor Rubens, por essa oportunidade. E agradeço também pela vida do meu pastor Douglas. Sim. Não posso esquecer desse homem de Deus. Ele foi canal de bênção. Meu Deus, pensa num homem de Deus, pensa num homem abençoado. Pensa num pastor, olha, é raro, viu? Da minha caminhada, eu conto no dedo o que eu conheci. Ele é um dos tais. Ele, a pastora Jéssica, o Pedrinho também, e toda a igreja, aí eu falo toda a igreja onde eu congrego, de Conchal. Meu Deus do céu, a igreja é a cara do pastor. Pensa num pastor amoroso, um povo amoroso, povo abençoado, uma família realmente. Eu louvo a Deus pela vida desse pastor, de todos aqueles irmãos ali em Conchal, onde ele está sendo aí a minha cobertura, né, espiritual. Glória a Deus. Inclusive é ele também que faz a minha agenda, né? É ele que faz a minha agenda. Pronto. Então, eu vou deixar o contato do pastor aqui, tá? Pastor Douglas, quiser levar o pastor Emílio para ministrar lá, entre em contato imediatamente, tá bom? É isso aí. É isso, pastor. Deus abençoe. Maravilha. Muito obrigado, viu? Satisfação. Deus é fiel. Casa de Detenção de São Paulo, Pavilhão 9, dia 2 de outubro de 1992. Era uma sexta-feira, mais ou menos 2h da tarde. Inicia-se uma confusão entre dois presos, onde funcionários saíram correndo apavorados, suspeitando ser o início de uma rebelião. O alarme tocou. O choque chegou. Espancou. Massacrou. Resultou em centenas de mortos. Eu estava lá. Por um milagre de Deus sobrevivi. E hoje estou aqui para testemunhar. Neste mundo ingrato eu andei. Neste mundo ingrato eu chorei.
cativos algemados vi morrer, outros vivendo drogados a sofrer, sendo massacrado sem nada poder fazer. Fiquei um tanto assustado. Bem sei que havia acabado a chance de viver. Mas Jesus me estendeu as mãos. Mas Jesus me estendeu as mãos, me deu vida, minha alegria de hoje em dia, o seu nome poder louvar. Jesus, 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 o meu eterno amor. Não sei dizer porquê, mas me amou, sim me amou. E por isso eu hoje aqui estou, para adorar e exaltar, bendizer seu santo nome. E por isso eu hoje aqui estou com Jesus. E por isso eu hoje aqui estou, levando minha cruz neste mundo ingrato. Eu andei, eu andei. Aleluia. Oh, graças a Deus. Deus é fiel.